fico impressionado você não usar óculos. Eu nunca usei óculos, né? Não é Eu nunca... só. Eu nunca usei óculos. Teve um tempo que eu precisei um pouco de usar óculos um pouco para longe, né? Que eu tinha um pouco de miopia e astigmatismo. Mas com o passar dos anos, a própria oftalmologista falou que ia regredindo, né? E de fato sumiu. Não tive problema não, graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá cumprimentar os nossos nobres amigos que estão chegando. Boa noite, Elka Capão, Reinaldo Pasqualini, Úrsula Cristina Sanches, muito bem, Daniel Pascoal, Lúcia Bova, minha querida amiga, Joaquim Quezada, Marissônia Mota, sejam todos muito bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Eu e Carlos Cabeça aqui prontinhos para fazer o evangelho de hoje. O tema do evangelho de hoje é trabalho e nós estaremos aqui junto com vocês para fazer este evangelho. Ana Cláudia Abdo, muito boa noite também, seja bem-vinda. Ótimo, estamos todos prontos aqui para fazer este evangelho com muito amor e com muito carinho para vocês. Clara Giamusso, seja muito bem-vinda também, Clara. Ótimo. Estamos todos nos reunindo, vamos aguardar mais uns minutinhos para o pessoal ir aparecendo. Cleusa Almeida, Claudiomir Laza, muito boa noite a vocês também. Estamos todos prontos aqui para mais um Evangelho e Orações de domingo. Hoje, nosso professor Carlos Cabeça vai fazer a palestra sobre trabalho. Tema importante. Laura Molina, muito boa noite, seja bem-vinda também. Estamos prontos aqui para fazer este evangelho. Antes vamos fazer a leitura de uma página sobre trabalho constante e depois o professor Carlos vai fazer para nós a palestra da noite, né? E nós aqui com vocês, muito prontos, muito preparados, com muito amor, com muito carinho. Eu faço as orações, faço as vibrações para vocês e vamos seguindo a nossa vida, o nosso rito. Então vamos lá, vamos começando, já são 8h05 em São Paulo, nesse dia de 8 de fevereiro de 2026, sempre lembrando a vocês que nós teremos evangelho neste domingo. No outro domingo, que é o domingo de carnaval, nós não teremos evangelho e depois voltaremos a ter evangelho no dia 22, né? Na semana de carnaval, porque as coisas são muito tumultuadas, nós não teremos trabalho na casa também, nem na segunda, que é dia 16, nem 17, nem 18, nós não teremos trabalho na casa também, né? Então, voltaremos aos trabalhos no dia 22, que é domingo, com o nosso evangelho costumeiro, e depois nos dias 23, 24, 25 e daí para frente, né? Então, por enquanto, estamos aqui com vocês. Boa noite, Laura Molina, Marlene Viviane, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Cláudia Carreira, Jussiane Adrate, seja muito bem-vindo. André Gentil, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Estamos todos aqui preparadinhos para fazer o nosso evangelho de hoje. Isabel Gonçalves, muito bom, dona Isabel. Seja bem-vinda também. Então vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa, então, nos preparar para recebermos os ensinamentos que daqui a pouco professor Carlos ministrará para cada um de nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos envolva, que nos abençoe com as suas luzes, que permita aos nossos guias espirituais, nossos mentores, as correntes que nos acompanham seguramente todas as semanas, nesse evangelho virtual, com todos esses amigos e todos esses irmãos presentes,
para que a gente possa, então, aprender, estudar, trazer as bênçãos para os nossos lares, que é o que o Evangelho proporciona para cada um de nós, é trazer bênçãos para os nossos lares, renovar as energias, trazer bons fluidos, para que nós possamos, então, com muito amor e com muito carinho, conseguir viver cada dia melhor dentro dos nossos lares. Vocês sabem muito bem que com os evangelhos que fazemos todas as semanas, em dias e horários pré-determinados, vai criando-se um ponto de luz na casa de cada um de nós. Ponto de luz esse que atrairá os nossos guias, atrairá espíritos mais elevados, que nos protegem, que nos ajudam, assim como irmãozinhos que por sua vez possam necessitar de aprender, de estudar, venham com esses nossos queridos irmãos para aprender com o estudo que fazemos em nossa casa. Então, a liçãozinha que a gente separou para falar, para comentar, antes do professor Carlos falar, chama-se trabalho constante. Indiscutivelmente, o trabalho servir ao próximo renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de evolução e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recurso de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto a nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos nas vestimentas terrestres, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um corpo espiritual sutilizado, capaz de reter a luz de nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o nosso Pai Celestial nos concede a dor da luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de reproduzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Esse trecho é tirado do livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E agora, Jesus nos abençoando, os nossos bons espíritos estando conosco, nossos guias espirituais, principalmente com o professor Carlos, nós vamos deixá-lo tranquilo para trazer um recado de hoje. Que Deus abençoe, professor, que tenha uma ótima palestra. Obrigado, Clóvis. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à live desta noite, né? Depois das lições que nós recebemos agora através dessas palavras do Clóvis, nós vamos dar prosseguimento à live desta noite. Eu não sei se já foi falado, nós vamos falar sobre a lição 4, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Mais uma obra do Chico e do Emmanuel, que traz para nós as lições, né, que vêm nos alertar, nos ajudar, né, para que possamos, assim, tomar as atitudes corretas, caminhar dentro das leis de Deus. Essa noite vamos falar sobre o trabalho, né? Emmanuel traz essa lição para nós, mostrando o trabalho material e o trabalho espiritual, né? Ele cita até João 5,17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, essa noite nós vamos falar exatamente sobre essa obra do Emmanuel, né? Emmanuel comenta o Evangelho
né, comentando o Evangelho, ele nos mostra que o trabalho é uma lei divina, né? Instrumento de progresso do espírito e caminho de redenção interior, né? Muitas pessoas reclamam muito do trabalho. Tem muita gente que reclama do trabalho, mas eu vou dizer para vocês que nós também já reclamamos, né? Mas o que eu vou falar um pouquinho agora é sobre aqueles que reclamam toda a vida que está dentro do trabalho, né? Aqueles que o tom deles é reclamar sobre o trabalho, né? Tem pessoas que às vezes ficam 10, 15 anos dentro de um trabalho e passa o tempo todo reclamando. Aí vale perguntar uma pergunta sincera, né? Se estou aqui há tanto tempo, o que esse lugar está tentando me ensinar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer quando nós estamos no nosso trabalho e não estamos nos sentindo bem, ou quando a gente já está um certo tempo lá dentro, né? Talvez não seja por acaso, né? Se permanecemos tanto tempo em um trabalho e ali somos convidados a aprimorar, a aprender, a lidar com as pessoas, né? Porque o trabalho não é só o trabalho, você tem o convívio diário com as pessoas, né? E dentro desse convívio a gente vai desenvolver a paciência, a responsabilidade, a humildade, a solidariedade, né? A ajuda, ensinar também, né? Faz crescer. Quando você doa para alguém um conhecimento, e isso deve ser feito, né? Porque como nós no passado atrapalhamos tanta gente, agora nós temos que doar. O nosso Pai nos dá para nós a oportunidade de nós crescermos e aprendermos, não só para nós, né? Não adianta você saber tudo e o seu irmão está do lado não saber. O nosso trabalho é diário, de poder doar, ajudar, né? E esse é o desenvolvimento do trabalho nessa parte material dentro da parte espiritual. O problema é que quando estamos tomados por esse descontentamento diário, né? O mal-estar nos impede de perceber que aquele ambiente é justamente o campo de aprendizado, né, de que precisamos. Eles não percebem, né? É tanta reclamação que não está percebendo que ali é uma grande oportunidade que ele está de poder aprender e ajudar, né? A doutrina espírita nos ensina que nada em nossa vida é aleatório. Estamos na família certa, estamos no lugar certo, estamos no país certo e também, né, no trabalho certo, que talvez escolhemos antes de reencarnar, né? Não como castigo, mas como oportunidade de reajuste, né? De crescimento, de superação. Reajuste por quê? Porque dentro do trabalho nós podemos encontrar irmãos que no passado nós atrapalhamos, né? Então, quando eu venho ajudar esse irmão dentro do trabalho, eu estou me reajustando. Estou ajudando aquele que no passado eu atrapalhei, hoje estou. E conforme eu vou fazendo o meu reajustamento, eu vou crescer, né? E vou superar esse problema que eu tive lá atrás, né? O trabalho, às vezes, ele é um instrumento que a vida utiliza para lapidar aquilo que ainda precisamos transformar em nós mesmos, né? O trabalho faz a gente se transformar, se melhorar, né? Principalmente quando a gente tem a consciência de fazer o nosso trabalho muito bem feito, né? Porque uma das coisas que é interessante quando a gente trabalha é que se você faz as coisas com vontade, com amor, o trabalho passa a ser normal, passa tranquilo, não há. Agora, quando você está injuriado, está com problema, reclama, aquela energia negativa, aquela coisa pesa, cansa. Então, qualquer coisa cansa em você aquele trabalho, né? Mas será que Deus criaria algo tão essencial apenas como punição, né? Dando para nós o trabalho que sustenta a nossa família, porque o trabalho são duas coisas, né? Sustentar a nossa família e ajudar o progresso, a sociedade. Todos nós que trabalhamos, nós estamos colaborando com a sociedade, né?
Mas Emmanuel, quando faz a citação de João aqui 5,17, é muito importante nós entendermos que ele faz alerta sobre o trabalho espiritual, não o trabalho braçal, não o trabalho que nós estamos falando até agora, né? No nosso ganha-pão. Ele está falando um outro tipo de trabalho, o trabalho da caridade, o trabalho da doação, que é um trabalho que também enobrece muito a gente, né? Então ele nos alerta, né? E eu até acho que esse é o ponto essencial. Não é nem um alerta, é um ponto essencial desses ensinamentos, né? Que não é só o trabalho material, mas toda forma de esforço útil no bem, né? Manuel nos ensina que o trabalho é bênção concedida por Deus, oportunidade constante, né? De crescimento, aprendizado e de elevação moral, né? Não existe espírito ocioso, pessoal, no universo. Todos trabalham em diferentes graus conforme sua evolução, né? Enquanto nós estamos dormindo, o mundo espiritual está trabalhando, é incessante. Não há ociosidade lá em cima. Todos têm os seus trabalhos para serem feitos, não é verdade? E quando nós estamos na Terra e estamos nos estudando, trabalhando, fazendo essas lives, assistindo às lives, aprendendo, nós estamos nos preparando para esse trabalho na espiritualidade. Tá bom? E como eu disse, o trabalho não é um castigo, é um caminho de evolução espiritual, né? Onde estamos com o que fazemos, ali é nossa oficina de crescimento, né? O trabalho existe em todos os planos da vida. No mundo espiritual, ninguém fica inativo, como eu acabei de falar agora, né? E é a chance que nós temos de aprender, de servir, de reparar, de evoluir. Tanto nós como o mundo espiritual, né? Claramente, a evolução também existe no mundo espiritual. Muitos falam que não existe, mas existe sim. Há uma evolução. Quando você aprende, você tem uma evolução. O que ocorre é que lá você tem uma evolução, depois você vem para a Terra, e você vai ter as suas provas para ver se realmente o que você aprendeu, você captou ele, analisou e está dentro de você, né? Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, né? Trabalhar e cooperar na obra divina é uma constante dentro de nós, de todos os dias. Quando eu falo na obra divina, eu falo no trabalho material e no trabalho do próximo, né? Nem todo o trabalho é remunerado, mas todo o trabalho tem valor, tanto remunerado como esse que nós vamos falar agora, né? Um exemplo de trabalho de espiritual, né? Um trabalho de doação. Educar os filhos. Educar os filhos é um trabalho, e é um trabalho árduo. Você imagina alguma família que recebe um filho com muitos problemas, e durante aquele período aqui, até 7, 8, 9 anos, que ele consegue captar o que o pai está falando, o que a mãe está falando, vai fortalecer ele para que ele possa se educar, né? E não vir tão grosseiro como ele veio espiritualmente, porque depois, quando passa dos 9 anos, ele vai desabrochar, ele vai soltar o que é dentro dele. Então, esse trabalho que os pais fazem junto desses filhos, né, de todos os filhos, na verdade, é justamente dando diretrizes, ajudando ele a poder caminhar de uma forma mais concisa, né? Cuidar do enfermo, olha que trabalho maravilhoso, né? Porque cuidar do enfermo não é só cuidar do enfermo, né? É doar amor, carinho. Porque quando você está cuidando do enfermo e você está dando amor e carinho, você não percebe, mas você está doando energia para aquele enfermo. Olha que trabalho maravilhoso, né? Ouvir alguém em sofrimento. Isso é uma caridade, pessoal, quando a pessoa está tão com um problema, ela quer falar, quer falar, quer falar. Nós vemos isso nos trabalhos de desobsessão. Às vezes os irmãos chegam de uma forma que quer falar, quer desabrochar, mesmo às vezes raivosamente, mesmo nervoso, mesmo com ódio, mas nós temos que dar o nosso ouvido. Esse é um trabalho nosso, né? Um trabalho de doação, um trabalho de servir, né? E outro trabalho de servir é servir na casa espírita que nós fazemos, né? Dentro do trabalho da nossa casa espírita,
trabalhamos de diversas formas lá dentro, mas é um trabalho de doação espiritual, né? É um trabalho para nós mesmos, né? Porque a gente acha que, mas quando a gente trabalha para os enfermos, né, para o sofrimento das pessoas, numa casa espírita, os trabalhos são para eles. Não, senhor. Os trabalhos são para eles. A doação é para eles, mas os trabalhos são para nós, né? Nós estamos resgatando, atrapalhamos através desse trabalho de doação do nosso tempo, do nosso amor, né? Nós estamos trabalhando para nós, né? Por exemplo, controlar uma imperfeição nossa, uma imperfeição moral. É um trabalho, né? Quando nós fazemos a reforma íntima, que nós estamos fazendo todos os dias, né? Quando pensamos em alguma coisa, nós estamos aperfeiçoando. Porque ninguém sai, por exemplo, minha moral é 10, minha moral, vamos falar, meu ciúme é 10 e eu sou ciumento. Não, são graus de ciumeira, né? Eu sou ciumento, eu vou trabalhar esse ciúme, vou trabalhando, eu vou abaixando a nota dele. Vai tendo menos reflexo dentro de mim, até que ele se extingue, né? Então, eu fiz essa reforma, eu estou trabalhando todos os dias com as minhas imperfeições, né? Perdoar, por exemplo, é um trabalho contínuo. Às vezes eu recebo meus alunos logo no comecinho e eu faço essa pergunta, como é que está a nota de perdoar? E ele fala, Carlos, é tão difícil perdoar, né? Poxa, a pessoa, principalmente quando o marido larga da mulher, ou a mulher larga do marido, essa coisa sentimental que pega muito no coração, o sofrimento que ela passou, que ele passou, tal, então é difícil de perdoar. E a gente trabalha em cima deles dizendo, pessoal, perdoar não é ele, o problema não é ele, não é ela, o problema é você, esse peso que você carrega. Porque se você não perdoa, você toda vez que lembra, você fica com raiva, fica chateado, fica magoado. Então, perdoar não está lá, perdoar está aqui, né? Então é fácil perdoar. Solta, vai embora, não quero mais, logo. Não é verdade? E recomeçar é um outro trabalho também, né? Quantas pessoas não recomeçam? Né? Tem uma caída na bebida, por exemplo. Bebe, 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 daí se cura e tal, tem um recomeço. Né? Esse recomeçar também é um trabalho maravilhoso, que é um trabalho para nós. Né? Esse é um trabalho eu posso dizer para vocês, é um trabalho de transformação interior. Né? Esse é um trabalho de transformação interior. Né? É um remédio para o nosso espírito. Emmanuel deixa muito claro, né, que o trabalho ele afasta o desânimo, ele educa a vontade, disciplina os pensamentos, redime faltas do passado. A doação para os seus irmãos dentro do trabalho. E se dentro do trabalho, como eu falei, tem alguém que você está lá justamente para poder se ajustar com ele, você está se redimindo desse passado, né? Muitas dores que carregamos não se curam com descanso, mas com o trabalho no bem. Chico dizia sempre, eu lembro que eu estava assistindo uma vez ele falando, ele falou, se você tem muita preocupação, carrega uma preocupação muito grande, vai fazer o bem para alguém, vai fazer a caridade que as preocupações vão todas embora. E ele fala sorrindo, assim, com uma coisa, ele era muito doce, né? Então, na verdade, é mesmo, né? Porque a preocupação é falta do que fazer, né? Porque se eu tenho um problema, vamos fazer. Eu sempre ligando do aluguel. O aluguel meu atrasado, não tenho dinheiro para pagar isso. É lá no dia 25. Eu estou aqui no dia depois, não tenho dinheiro para pagar. O que eu vou receber, não vou conseguir. Eu vou passar 15 dias preocupado com o aluguel. Faça as orações todos os dias, Pai. Me dê uma luz sobre o aluguel. E acabou. Deixa para lá. Vai trabalhando isso. Não fica se comendo, se resumindo. Vai vivendo sua vida. Né? Vai fazendo a sua vida. Eu lembro de um filme no passado, não lembro agora o nome dele, que a O'Hara falava, isso eu só vou pensar amanhã. E é bem assim, né? Quando a coisa não é para hoje, joga para amanhã. Faça hoje o que você tem que fazer, né?
Onde Deus nos colocou, ali é nossa tarefa, né? Quando a gente fala do trabalho, da família, do país, do lugar, né? O lugar onde estamos é sempre a oficina exata que precisamos. E Emmanuel cita muito essa palavra oficina por causa disso, porque é uma oficina, é um trabalho, né? Jesus poderia ter vindo como rei, como sacerdote, como líder político. Só não viria como presidente do Brasil, né? Porque a coisa ia ficar muito feia para ele. Ele escolheu nascer em uma manjedoura, né? Viver como um homem simples e trabalhar como carpinteiro. Ele começou o trabalho dele como carpinteiro, né? Por muitos anos, aliás. E mesmo depois, já como mestre, lavou os pés dos discípulos, serviço que era dado ao pessoal, servos, né? Caminhadas longas, distâncias para atender quem sofria, curava, consolava, ensinava, né? Sem descanso e sem privilégio. Esse era Jesus. Quando ele cita meu pai, né, Lavra, ele está falando aqui, eu também. E ele fazia isso, porque Jesus vivenciava sempre o que ele queria passar para nós, ele sempre vivenciava, né? E mostrava através das atitudes que ele também, né? Ele dizia: eu não vim para ser servido, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, né? Ou seja, o trabalho humilde também é divino, né? Pedro era pescador, trabalho duro, né? Repetitivo, cansativo, né? Jesus não o tirou do trabalho, transformou sem ele, né? Pedro trabalhou incansavelmente na divulgação da Boa Nova, né? Enfrentou perseguições, prisões, incompreensões, serviu até o fim sem fugir à responsabilidade, né? Pedro errou, caiu, mentiu, levantou e permaneceu no serviço. E foi no serviço que ele se transformou. E Emmanuel está nos chamando para isso, né? Da nossa transformação, através do nosso trabalho material, através do nosso trabalho espiritual. Incansável como Jesus assim o fez, assim como os espíritos fazem para nós, né? Paulo talvez foi o maior exemplo de trabalho espiritual, né? Viajava, escrevia, orientava as comunidades, né? Sofreu perseguições, doenças, prisões. Ele trabalhava fabricando tendas, né? Para não ser peso para ninguém, né? Todos eles, né? Tinha essa consciência de não ser peso, aprendeu com Jesus, né? Mesmo cansado, mesmo ferido, ele dizia: combati o bom combate. Interessante, né? Nunca reclamou do fardo, nunca, e transformou o trabalho dele em missão, né? Os apóstolos, todos eles serviam sem glamour. Nenhum deles teve vida fácil, né? Foram mal interpretados, abandonados, muitos morreram sofrendo, né? Mas todos compreenderam algo essencial. O serviço é o caminho da libertação do espírito. Quando reclamamos do nosso trabalho, vale lembrar: Jesus serviu sem escolher conforto. Os apóstolos serviram sem escolher facilidades. E nós somos convidados, né, a servir onde estamos e com o que temos hoje. O trabalho não é só meio de sustento, é instrumentação, né? Instrumento de educação da alma. É interessante isso, né? Instrumento da educação da alma, né? O trabalho se encontra nas leis morais, né? A terceira lei moral, né? É o trabalho. Interessante, né? Se o trabalho nos cansa, se ele cansa o nosso corpo, ele fortalece a nossa alma, né? Se exige esforço, oferece crescimento. E se hoje parece pesado, amanhã será motivo de gratidão, né? Trabalhar é amar em ação.
Trabalhar é amar em ação. Servir é crescer, né? No campo do trabalho, ninguém perde. Quem serve, aprende. Quem aprende, evolui. Trabalho é caminho de evolução espiritual. E podemos, para finalizar, né, fazemos a seguinte pergunta. O que o trabalho de hoje me incomoda? Está tentando me ensinar sobre mim mesmo? Né? Então, o que o trabalho de hoje me incomoda está tentando me ensinar sobre mim mesmo. Então, temos que pensar exatamente isso se algum dia, não digo que vocês são aqueles que ficam reclamando direto, mas eu digo apenas que se um dia, aquele dia, o trabalho está um pouco cansativo, um pouco pesado, vamos pensar nisso. Que enquanto nós estamos reclamando do trabalho, Jesus está trabalhando, todos aqueles espíritos estão trabalhando, inclusive o seu protetor espiritual, sua entidade espiritual, seus amigos espirituais. Nós não temos o direito de reclamar, porque quem tem um trabalho tem que agradecer, porque tem muitos que não têm trabalho. Então, essa mensagem de Emmanuel traz exatamente isso, né? O trabalho material para o nosso sustento, também para a sociedade. Mas é uma evolução espiritual. Trabalho, caminho da evolução espiritual. Ok? Obrigado, um beijo em todos vocês. Clóvis. Clóvis foi tomar um cafezinho. Pronto, professor Carlos, estou de volta aqui. Parabéns pela palestra, hein? Gostei muito. Obrigado. Bom, então agora vamos deixar o professor Carlos ali de lado um pouquinho e nós vamos fazer a nossa vibração, né? É isso? Para que a gente possa... Pronto, agora eu vou deixar o professor Carlos aqui. Isso mesmo. Depois o professor Carlos volta no final para a gente se despedir, né? Então vamos lá, meus queridos amigos. Como sempre, peço a vocês que nos unamos em vibrações, em pensamentos positivos. Aqueles que não pegaram a sua aguinha para fluidificação, que peguem. Temos alguns segundos para vocês irem buscar suas águas, colocar sobre as suas mesas. O professor Carlos, eu já vi que está com a aguinha dele ali do lado. Então, nós vamos poder pedir aos nossos amigos do plano espiritual, as correntes médicas que nos acompanham, as correntes do plano maior da espiritualidade, que fluidifiquem as águas que estão sobre as nossas mesas neste momento, para que todos possam receber os fluidos necessários para as suas curas. Aqueles que também deixaram água, garrafinhas de água, eventualmente para parentes, para amigos, que essas águas também possam ser fluidificadas pelas correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul e todas as demais correntes que trabalham conosco para que essas águas sejam fluidificadas e depois nós vamos distribuir àqueles a quem destinamos as garrafinhas, não é verdade? E no momento, então, vamos vibrar pela paz mundial, que os dirigentes das nações encontrem, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Nós vamos pedir a paz especial para a disputa entre Israel e o Hamas, Israel e Hezbollah, Israel e Houthis, para que possa haver um cessar-fogo naquela região e muita paz para todos esses povos. Vibremos também pela paz entre Ucrânia e Rússia, uma guerra que já dura 4 anos, muitas vidas desperdiçadas, muitas casas destruídas, para que possa haver um cessar-fogo, possa que essas negociações, esses encontros
possam dar um bom resultado e que possa haver paz naquela região. Também possa haver paz nessa disputa que está havendo entre Estados Unidos e Irã, para que possa não ser iniciada uma escalada de lutas, de brigas, para que tudo possa se resolver nas negociações. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes entendam da necessidade de haver uma comunhão entre os três poderes da República, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, para que tudo possa caminhar de uma maneira mais natural, trazendo ao povo brasileiro mais educação, mais saúde e mais alimentação. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que as tuas curas se façam presente. Se não for possível a cura, que possa haver um alívio das dores, para que as pessoas possam seguir em frente e buscar tocar a sua vida. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram detentos, para que eles possam se arrepender daqueles males que praticaram, pedir perdão ao plano espiritual, a Jesus, para que esse pedido de perdão chegue àqueles a quem eles prejudicaram, a quem eles machucaram, para que eles possam começar uma regeneração interna ainda nesta encarnação. Nós vamos pedir também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente e que todos esses irmãos possam encontrar, através do teu evangelho, através dos teus exemplos, o caminho para se recuperarem, para poderem ser resgatados, para poderem ser ajudados. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, quer seja de cigarro, quer seja de drogas, quer seja de sexo, que quaisquer esses vícios possam ser eliminados, ou seja, que eles possam ter, através do teu evangelho, através dos teus exemplos, um caminho para se sentir forte, se sentir fortalecidos e saírem dos seus vícios. Nós vamos vibrar também por todas as creches, os orfanatos, os asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, que esses irmãos possam também olhar para frente, seguir o exemplo da caridade, o exemplo do trabalho ao próximo e o exemplo do trabalho para si próprio, com disciplina, disciplina e disciplina, como nos ensinou o Emmanuel. Vamos também vibrar, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, que as equipes socorristas possam ser intuídas no caminho a seguir para resgatar aqueles crianças, jovens e adultos que estão desaparecidos. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca, Mestre Jesus, seja derramada em todos esses lares, trazendo equilíbrio, a paz, o amor em cada um destes lares. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos. Desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que o plano espiritual maior possa levar até eles o nosso pedido de perdão por todos os nossos desatinos, todas as nossas imperfeições, tudo aquilo que causamos de mal. Levar também o nosso arrependimento, Mestre Jesus, a todos esses nossos desafetos. O arrependimento dos nossos males praticados, dos malefícios que causamos a eles. Vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Que a tua bênção, Mestre Jesus, possa seguir até a casa de cada um desses irmãos, trazendo-lhes a paz, o equilíbrio e a harmonização. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os que estão no chat do nosso Evangelho de hoje,
principalmente pelos parentes, amigos que foram citados neste chat. Que todos eles possam receber a tua luz, as tuas bênçãos, quer seja para a cura, quer seja para ajuda no plano espiritual, para resgate, para que as caravanas socorristas possam resgatar esses irmãos que aqui foram citados, encaminhar as colunas do plano maior da espiritualidade, aqueles que estão doentes possam ser atendidos pelas correntes médicas para serem socorridos e curados de acordo com o merecimento de cada um, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas nossas listas, que têm câncer, que têm Alzheimer, que têm problemas físicos, quaisquer que sejam eles, né? Que tenham Parkinson, que tenham AVC, que tenham esclerose múltiplas, que todos esses irmãos possam ser ajudados, né? Problemas ortopédicos que precisam ser tratados de pertinho nas suas colunas, nas suas articulações, possam ser eles todos ajudados. E também vibrar por todos aqueles desencarnados que estão nas nossas listas de vibrações. Vibremos pelos nossos lares agora, queridos irmãos. Vibremos com muito amor, mentalizando a luz branca de Jesus a penetrar nos nossos lares, a penetrar cada um dos cômodos da nossa casa, fazendo uma limpeza, trazendo o reequilíbrio a todos os cômodos da nossa casa, para que a nossa casa fique limpinha, cristalina e seja alvo dos bons espíritos a preencherem de amor, de paz, cada um dos cômodos da nossa casa. Que fluidos deletérios e fluidos negativos possam ser retirados da nossa casa. Irmãozinhos que porventura possam estar aqui com o intuito de trazer a discórdia, possam ser esclarecidos e encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que as suas luzes abençoadas, Mestre Jesus, recaiam sobre cada um de nós. Que nós possamos cada vez mais ter a nossa sensibilidade apurada para enxergarmos o que passa pela nossa frente, para que possamos utilizar o nosso trabalho voluntário para ajudar a tudo aquilo que possa ser útil e nós possamos ser úteis para ajudar o próximo. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que temos recebido. Precisamos sempre agradecer, Mestre Jesus, e mais uma vez aqui estamos. Pelo dia que raiou, pela manhã que nós acordamos, pelo dia que passamos, pelo domingo que tivemos, por este evangelho que estamos realizando. Abençoa-nos, Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa todos que convivem conosco e que possamos, Mestre Jesus, ter uma semana abençoada de luzes, de paz e de muito trabalho, quer seja ele profissional, quer seja ele voluntariado. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos para o professor Carlos aqui de novo conosco. Pronto, o professor Carlos voltou à tela, está aqui conosco e agora podemos nos despedir. Gente, um beijo para vocês, um beijo para o professor Carlos, uma ótima semana a todos. Semana que vem não temos, como eu já informei no começo, só para reforçar, não teremos Evangelho de domingo por força do Carnaval, nem os trabalhos na casa na segunda, terça e quarta-feiras. Voltamos aos trabalhos normais no dia 22 de fevereiro, um domingo onde teremos o Evangelho e na semana seguinte os trabalhos normais da nossa casa. Deus abençoe vocês, uma ótima semana a todos e até quarta-feira para quem for na casa nesta quarta-feira, ainda no dia 11, ainda teremos trabalho normal.
Tá bom? Um beijão para vocês. Deus os abençoe. Obrigado, Clóvis. Obrigado a você, professor Carlos. Grande abraço. Obrigado, querido.